1 Pedro, capítulo 5. Hoje estamos encerrando os 5 pontos do calvinismo. E nós vamos ver alguns textos que servem. Esse texto vai ser o último texto que serve para confirmar a segurança eterna dos santos, a perseverança deles até o final. E também vamos ver algumas passagens que são citadas por algumas pessoas que acham que nós podemos perder a salvação. Algumas pessoas podem pensar, não, o crente pode perder a salvação. Nós vamos ver que há algumas passagens que podem parecer dizer isso, mas elas não dizem isso quando nós estudamos um pouco mais a fundo. Nós vimos que o crente, o verdadeiramente salvo, aquele que nasceu de novo, ele estará seguro para sempre com o Senhor. Hoje não haverá discipulado, né? O pessoal terminou o discipulado, vamos começar uma nova turma. Então, assim que a gente estiver com o grupo formado, a gente já avisa os irmãos. 1 Pedro 5. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo... É um texto bem conhecido de vocês, né? Nós vamos ler a partir do verso 5. Porque a primeira parte ele vai exortar os pastores, os presbíteros. Aí nós vamos ver a partir do verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, veja só, Ele mesmo, esse é o verso principal que nós queremos hoje, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, e depois vai ser só uma saudação. Veja, vou repetir o verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo, veja, vos chamou. Olha o chamado aí eficaz, né? Estão lembrados, né? Da graça irresistível, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória. Veja, o chamado é a eterna glória dele. Depois de terdes sofrido por um pouco. Ele acabou de falar que o diabo está nos atacando. É o nosso adversário. Depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo, ou seja, Ele quem? O Deus de toda graça, vos há de, e aí ele vai usar 4 verbos para afirmar nossa segurança de salvação. E esses verbos estão no futuro do indicativo, né? É isso mesmo, futuro do indicativo. Então diz assim, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso aqui não é um desejo, não está no subjuntivo, é uma promessa. Isso vai realmente acontecer conosco. Vamos lá, irmãos, nossa lição de hoje, a perseverança dos santos, parte 2. O capítulo 5 de 1 Pedro, verso 10, diz assim: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Aí, aqui nós vemos que o apóstolo, ele está terminando, pode observar, é o último capítulo da carta. É o último capítulo da primeira carta, que vocês sabem, ela foi escrita para quem? Para os irmãos, para os crentes que estavam dispersos, espalhados ali pela região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, região da Turquia. Ali Paulo fundou muitas igrejas, e Pedro está escrevendo provavelmente a essas igrejas, a esses irmãos.
E ele tá no final da sua carta, ele está exortando esses irmãos, porque essa igreja, né, esses irmãos, aliás, ou a igreja mesmo, esses irmãos, eles estavam sofrendo muitas perseguições quando Pedro escreveu essa carta. Pode observar, se você, veja aí, você está com 1 Pedro aberto? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, vamos ver alguns versos, só para vocês entenderem como é que estava a situação desses irmãos. Abra em 1 Pedro, veja que em 1 Pedro 1, versículo 1, o apóstolo Pedro, ele diz a quem ele está escrevendo. E ele diz, 1 Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, olha, Galácia é a igreja das Gálatas, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, Bitínia, Ásia, são aquelas igrejas, Éfeso, tá? Aí tem Listra, Derbe, Icônio, todas aquelas igrejas que Paulo, né, a igreja dos Colossenses também. Então, aquelas igrejas que Paulo e os outros obreiros evangelizaram aqueles irmãos, e ali o evangelho alcançou aquelas vidas. E Pedro está escrevendo esses irmãos porque eles estavam sofrendo muitas provações. Por exemplo, veja versículos 6 e 7 desse capítulo 1. Versículos 6 e 7 no capítulo 1. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Observe outro texto, vá para o capítulo 3, versículo 13, tudo em 1 Pedro. Versículo 13, do capítulo 3. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da verdade, da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, veja, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amém. E para encerrar, capítulo 4, versículo 12. Veja, o que é que Pedro está falando aqui? Que os irmãos estavam sofrendo perseguições. E provavelmente essas perseguições eram do governo, era da liderança, da autoridade maior. Provavelmente era Roma que estava infligindo esse sofrimento contra os crentes. A perseguição estava grande. Aí ele está falando várias coisas, orientando os irmãos, consolando os irmãos e levando os irmãos a crescerem ainda mais no Senhor. Veja o versículo 12 do capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar. Interessante que ele usa muito o nome, a palavra prova. Porque o crente, se estavam sofrendo e Deus estava permitindo, Deus estava usando isso como uma prova na vida deles. Ele diz, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sofreis, em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Aleluia.
porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, que são aqueles que não sofrem porque estão praticando pecados, né? Encomendem a sua alma, ou seja, continuem firme, encomendando a sua alma ao fiel Criador na prática do bem, vivendo para Ele, para a glória dEle. É isso que ele está dizendo. Então, meus irmãos, nessa carta, Pedro, ele é claro, ele diz, olha, eu estou escrevendo ao povo de Deus, à igreja do Senhor, que está sofrendo. E estou escrevendo para quê? Qual o propósito de Pedro ao escrever essa carta? Fortalecer os irmãos, animar os irmãos a não desistirem. Porque, veja, é muito fácil a gente permanecer na fé quando tudo está bem. Mas permanecer na fé quando estamos enfrentando dificuldades. Por isso que a igreja da China é uma das igrejas que mais cresce. Porque eles têm sido provados, aqueles irmãos têm sofrido com o governo que eles têm. E em vez da igreja diminuir, aqueles irmãos oram mais, se reúnem mais, vivem mais em comunhão e buscam mais o conhecimento da palavra e se firmar no Senhor. E é uma igreja que, eu não sei, irmãos, eu acho que talvez até, não sei, mas talvez seja até o povo que Deus vai usar para evangelizar o restante do mundo, que eu vou dizer, que não falta é chinês, né? É chinês demais, em todo canto. E por que está se convertendo tanto chinês ultimamente? Muitos missionários vão sair, têm saído dali, irmãos. Pode ter certeza disso, China, Índia, Deus ele tem uma grande obra e Ele vai nos usar com certeza. Mas, veja, o sofrimento, Deus permite o sofrimento, e aí você pode perguntar, por que eu sofro, pastor? Por que Deus permite que eu sofra? Deus tem seus planos. Com certeza Ele, como eu falei aqui na pregação passada, né? O sofrimento, ele não é igual para as pessoas, para os crentes. Ele é sob medida. Ele é como uma roupa que Deus faz sob medida para cada um, para tratar na vida de cada um, porque Ele conhece o nosso coração e há os seus planos em tratar conosco através do sofrimento. Então, Pedro, ele diz que está escrevendo para crentes que estão sofrendo, e ele encoraja esses irmãos em várias partes desta carta, inclusive no texto que nós acabamos de ler. Mas vocês viram aqui no verso 13 o que ele diz? No capítulo 4, se você sofre como cristão, olha, pelo contrário, alegrai-vos, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Então ele diz, vocês estão sofrendo como cristãos? Não, parece até brincadeira, né? Você chegar para alguém e dizer, rapaz, não fique triste não. É difícil isso, né? Como é que eu não vou ficar triste se eu estou sofrendo? Mas Pedro diz, lembre-se de uma coisa, lembre-se que se você está sofrendo porque você é um crente, se o sofrimento está vindo na sua vida pela sua fidelidade a Deus, pelo seu compromisso ao Senhor, se alegre com isso, porque há uma glória reservada para você, há uma glória pela qual Deus ele conquistou para nós na pessoa de Jesus Cristo. Então se alegre nisso, continue firme na fé. Se você vê aí o capítulo 1, volte umas folhinhas e observar o versículo 3, 4 e o 7. No capítulo 1, se você quiser marcar, mas tem aí na sua lição. Capítulo 1 de Pedro, 1 Pedro, versículo 3. Amém. Então veja só que há sofrimento, mas ele diz aqui, bendito seja nosso Deus que reservou para nós, por causa da sua misericórdia, né? Ele reservou uma vida maravilhosa, nós temos uma herança incorruptível, nós temos uma herança que está reservada nos céus para nós. Então, alguns irmãos estavam morrendo, algumas pessoas estavam morrendo, como por exemplo, esses irmãos que morreram agora em Paracatu. Oi? Pois não, irmão Roberto? Isso, justamente, especificamente por causa de Cristo, né? A perseguição que estava sendo investida. E, é claro, aqui a perseguição era perseguição de morte mesmo, né? Mas nós temos outras perseguições, não é verdade? Nós temos, por exemplo, no nosso país, nós não temos ainda
uma perseguição de morte, como há na Nigéria, né? Como há na Coreia do Norte, e outros países muçulmanos, onde você não pode, você é um cristão, então se prepare, você e sua família, você pode estar na igreja e entrar uns radicais aí e matar os crentes, como está acontecendo, como aconteceu na Nigéria, no momento de culto. Já pensou? Que tragédia, que coisa terrível. Mas aqui no Brasil nós temos uma perseguição hoje em dia muito grande, ideológica, né? A perseguição é muito forte nessa questão ideológica. Por exemplo, da homoafetividade, de querer prender aqueles que estão querendo prender aqueles que falam qualquer coisa, né? Já pensou? Você está na igreja e você não poder falar nada, ninguém pode falar mais nada contra, daqui a uns dias ninguém, porque nós é que seremos perseguidos por eles, né? Nós é que seremos perseguidos. Então, vamos dizer que se estabeleça a lei que o pastor não pode mais dizer que homossexualidade é pecado. Porque se ele abrir a boca, e está gravado ali, e eles colocarem isso no processo, vão lá, de repente chega a polícia, olha pastor, o senhor vai ser preso, porque é lei, não se pode falar contra a homoafetividade. Daqui a uns dias a coisa não se sabe como vai ser. Pode reservar um lugar para mim lá, porque eu vou ser preso. Vou ser preso, vai ter problema, não, vai ser preso. Se isso acontecer, claro que a gente não vai falar por falar, né? Mas tem que pregar contra o pecado, é o que a palavra diz, não somos nós que estamos dizendo. Mas se alguém quiser usar isso contra nós, vão usar. Diga, minha querida irmã. Sim, pois é. Porque nós queremos receber essas pessoas, porque o homossexualismo é um pecado como a prostituição, né? Como qualquer imoralidade sexual. Então essa pessoa vem para a igreja, claro que as portas estão abertas. Mas se ela disser, não, eu vou para a igreja, eu quero fazer parte da igreja e viver minha vida. Um exemplo, dá um exemplo que chegue um grupo e diga, não, a gente quer fazer parte da igreja, queremos estar aqui, queremos cantar, queremos vir, eu quero pregar, e eu quero viver a minha vida homossexual, que eu acredito, veja só, que não é pecado, dizendo essa pessoa, né? Essa pessoa, viu? Vamos dizer que ela chegue com isso e queira exigir isso, e a lei permita isso, como é que vai ser? Complicado, né? Vai pro Chilindró, né? Então, hoje eles têm as igrejas que são vocês já ouviram falar na igreja do Acalanto? Parece que a primeira que abriu foi em Curitiba, se eu não me engano, né? Que a igreja, o símbolo dela é o arco-íris. Aí começa, o pastor é gay, começa pelo pastor, né? O pastor é gay, os diáconos são gay, é todo gay, os membros são gay, e o testemunho é de um gay que permanece gay. E a mãe, eu vi isso na televisão, não foi que me disse não. Estava lá o cara trans, dando testemunho, não, porque Jesus me ama e eu vou viver minha vida do jeito que eu sou. E a mãe do coitado chorando, eu acho que ela estava chorando de tristeza, vendo um negócio daquele, né? Ela chorando ali, mas acho que era de tristeza. Eu sei que mãe vai sempre amar o seu filho, e eu amaria meu filho, minha filha, da mesma forma, né? Claro, mas concordar com o erro não, é diferente. Nós não vamos misturar as coisas. Então uma coisa é a gente amar, abraçar para ajudar, abraçar para acolher, mas não acolher e aceitar que a pessoa permaneça no pecado. Vocês estão entendendo? Então chega uma garota de programa, vamos mudar o foco, né? Para não ficar só nesse. Chega na igreja e diz, não, eu quero Jesus, eu vou servir a Jesus, mas é o meu trabalho, pastor. Meu trabalho é esse, eu ganho minha vida, meu carrinho, minha faculdade, eu pago com os meus programas. E aí? Aí você vai dizer, não. Você vai dizer, continue? Claro que não. Você vai mostrar a verdade. Minha filha, isso não é correto diante de Deus. Você está perdida se você não conseguiu ainda sair dessa situação, ser transformada a um ponto de entender. Se você não nascer de novo, não tiver uma nova vida, então não adianta estar na igreja, não adianta nada. Você vai enganar quem? Não adianta, não tem. Então, qualquer lado, irmãos, qualquer lado, nós temos que ir ensinando e mostrando. Então, esses crentes aqui estavam sendo perseguidos. Nós somos perseguidos aqui ideologicamente, ainda, mas começa com as ideias, viu? Lembre-se que Hitler ele começou
com os seus sermões, né? Tudo começa com a ideia. Tudo começa com tentando incutir na mente da pessoa, é esse mesmo termo, incutir, é isso mesmo, né? Na mente da pessoa que aquilo que você está dizendo é a verdade. Então Hitler começou, olha, nós somos a raça pura, os arianos são a raça pura, e a gente tem que limpar o mundo, nós temos que fazer uma limpeza étnica, nós temos que ter essa responsabilidade. Ele ia para a igreja todo domingo, e começou a pregar, o camarada inteligentíssimo, usou a questão política para isso, e de repente estava aí milhões de judeus sendo assassinados de uma forma assim absurda, terrível. Então começa com as ideias, agora o fim a gente não sabe. Amém, amém. Justamente, as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados quando forem injuriados e perseguidos por minha causa. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão do céu. Amém? Então, irmãos, a luta aqui é grande. Então nós temos o capítulo 5, que ele está encerrando. E observe que esse é o último versículo, veja aí, capítulo 5 de 1 Pedro. Esse é o último versículo que ele encerra a sua conversa e chega no amém. Porque quando ele chega no amém, ele vai dar sua saudação. Veja, versículo 10 de 1 Pedro 5, ele está encerrando a carta aqui. E ele está dando a última, é como se fosse aqui uma bênção, né? Os estudiosos chamam isso aqui de a bênção final de Pedro sobre aqueles irmãos. E ele diz aqui, ora, verso 10, o Deus de toda graça, começa assim, dizendo que Deus é o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. E aí ele encerra dizendo amém. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu até brinquei com vocês aqui, né? Dizendo que amém não é pergunta. Amém é afirmação. Mas a gente que tem uma herança pentecostal, né? A gente aprendeu que o amém é uma pergunta. É ou não é verdade? Amém? Olha aí vocês vão responder amém, não é? A gente aprendeu que... Entenderam, né? O que eu falei? Nós aprendemos na nossa herança pentecostal que o amém é uma pergunta. A gente usa o amém para ter uma confirmação daquilo que a gente está falando, mas isso não é bíblico. O amém é uma afirmação. Assim seja. Amém, né? E não amém? Aí o outro responde amém. Aí cada vez que você fala e amém, aí o outro responde amém. Parece Igreja Universal, né? Amém, meus irmãos. Aí o irmão responde amém, né? Então o amém não é uma pergunta, o amém é uma afirmação. Então Pedro, ele fala a verdade, ele diz, olha, Deus vai o quê? Deus vai, mas não tem nenhum problema, viu, irmãos? Vocês não estão pecando, né? Nem que eu também tenho essa mania, a gente tem essa mania, às vezes criou essa cultura, mas a gente precisa mudar, né? Se a gente está aprendendo, a gente precisa mudar. Amém não é pergunta. Então quando você falar com alguém e afirmar alguma coisa, não pergunta a ela não, amém? Aí não faça isso não, pelo amor de Deus, diga só amém. Glória a Deus por isso, você pode usar o glória a Deus, mas não use como pergunta, né? Mas vocês escutam ou não escutam? Eu já fiz muito isso, meu Deus, como eu já errei na vida, mas é assim mesmo, né? Então, ele diz aqui, usa 4 verbos para nos dar a certeza da nossa salvação. Veja o 3º parágrafo da nossa lição, aí na folha. Essa é a última, viu? Para a semana é a revista. Ele diz, no texto de 1 Pedro 5,10, temos uma bênção final, onde os verbos aqui empregados, aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar, estão no futuro do indicativo e por isso expressam uma promessa, não um desejo. O verbo, quando ele... Lembra da regrinha de português? O verbo, quando está no subjuntivo, ele expressa o quê? Desejo. Então é como se eu usasse o verbo no sentido de esperar que isso acontecesse com você. É um desejo meu, mas não é certo. Aqui não está no subjuntivo. Aqui está no futuro do indicativo, então é uma promessa. Pedro está dizendo que Deus, o Deus de toda graça, vai fazer isso. Então ele diz aqui, olha, para Pedro era importante que os irmãos confiassem que o sofrimento na vida presente tem um tempo reduzido e determinado. E esse sofrimento será substituído por uma glória eterna no devido tempo. E aqui Pedro afirma isso, que Deus fará 4 coisas. Primeiro, Deus
vai aperfeiçoar os seus filhos. A palavra significa tornar você pronto, completo. Eu estou aí no primeiro ponto, viu? Aqui Pedro nos ensina que o sofrimento em nossas vidas é usado por Deus para completar ou aperfeiçoar o que Ele está fazendo em nós. Lembram daquele verso de Filipenses? Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia final. Então, Pedro está dizendo, olha, o sofrimento está acontecendo na vida de vocês, mas não se preocupe, Deus está usando isso para formar vocês, para completar vocês, para aperfeiçoar vocês, tornar vocês maduros, e na glória, a glória será o evento final dessa perfeição espiritual. Então nós estamos, é como se a gente estivesse melhorando a cada dia. Sabe um vaso que você vai, um vasinho de barro, e ele está todo tortinho, né? Ele não tem uma circunferência certa, ele é um pouco oval, e você vai, cada dia você vai molhando. Eu não entendo dessa área, então me desculpe se eu estiver errando, mas você vai pegando aquela massa e vai cada vez mais modelando, aperfeiçoando, para ela ficar do jeito que você quer que ela fique. Todos nós que caminhamos para a glória, Deus está tratando conosco como, vou usar essa metáfora, como uma massinha de modelar, fazendo e ajeitando, e às vezes o sofrimento é isso, tem que tirar um pedacinho aqui, tem que amassar um pouquinho ali, estão entendendo, né? Isso dói, machuca às vezes, né? Tem que apertar aqui um pouco, aqui está meio quadrado, deixa eu ajeitar aqui, Adriano está meio deformado nessa área, deixa eu dar uma lapada aqui nessa massa para ajeitar ela melhor, né? E assim vai, e ele vai nos aperfeiçoando. Então Pedro diz, Deus nos aperfeiçoará. Esse é o primeiro verbo. Segundo verbo, ele confirmará. Na minha Bíblia tem firmar, não sei na versão de vocês. Depois de aperfeiçoar vem firmar. Na de vocês também, mas essa palavra firmar significa confirmar. Significa que você estará firme, defensivamente. É interessante. Interessante isso, que eu estava estudando esse comentarista, e ele disse o seguinte: lembrem que Pedro está falando dos ataques de Satanás, que ele está ao nosso derredor procurando quem possa o quê? Tragar, né? Como um leão. Então quando ele diz aqui que Deus vai nos firmar, essa palavra firmar, ela traz uma ideia de alguém que está bem estabelecido, seguro, como se estivesse em cima de uma rocha, que nada vai abalar ou fazê-lo cair. Então é pela graça, veja que ele diz que é o Deus de toda graça, não é a sua força. Meu Deus, se a gente fosse lutar com a nossa força contra Satanás, hein? Ele nos despedaçava, irmãos. Ele é muito poderoso, ele nos destruía assim em questão de segundos. Não nos destrói por causa que o Deus de toda graça está guardando seu povo. E Satanás, ele serve apenas como um agente de Deus. Quando Deus permite que ele toque, como ele tocou na vida de Jó, é porque ele quer tratar conosco, mas só vai até onde Deus permite. Ele está ali na sua coleira, né? E a corrente é Deus quem estica um pouco ou puxa como ele quer dentro dos seus planos. Satanás não é livre, ele não tem autoridade nenhuma sobre nossas vidas. Então nós não estamos mais debaixo do seu poder. Então a ideia aqui de Deus vai nos firmar é que Deus vai nos manter firme, resistir ao diabo. Veja, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes o que? Se sujeite a Deus, que Deus vai estar firmando você, fortalecendo você. Você vai estar seguro com ele. Ele diz aqui, olha, ponto 2. Aqui a ideia de que Deus nos manterá firmes defensivamente diante dos ataques de Satanás. O diabo nos ataca em várias áreas: nosso lar, nossos filhos, nosso casamento, nossos relacionamentos com os irmãos. Dizendo isso, não se está deixando de lado a natureza pecaminosa do crente. Eu fiz questão de colocar isso. O autor não coloca isso, mas eu fiz questão de colocar isso para você não colocar tudo a culpa no diabo. Ah, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. Não, o diabo ele está atacando, está nos tentando, mas ele se aproveita da nossa natureza pecaminosa. Vocês estão entendendo, né? Ele se aproveita da nossa fraqueza. Então não é que
Então Deus não vai culpar ele, Deus vai culpar você quando você cai. Eu quando eu caio, nós quando caímos. Mas ele se aproveita de nossas fraquezas, ele age nos nossos lares, casamento, relacionamento entre os irmãos na igreja, em qualquer área. Se nós vacilarmos, ele está ali, olha, como um leão ao nosso derredor, procurando nos tragar. Lembram que Pedro sabia muito bem o que era isso? Vocês lembram que Jesus chegou para Pedro? Vocês lembram? Pedro sabia o que era isso, irmãos, na própria pele dele. Quando Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, Satanás, né? Isso, ele reclamou vocês para peneirar vocês como quem peneira o trigo. Ele quer, olha, destruir, mas eu orei por ti, ó. Eu orei por ti. E a oração de Jesus não é ouvida, não? Já pensou? Agora eu faço feito um matuto lá da Paraíba, né? Eu sou da Paraíba, eu posso falar. É o fraco, né? É o fraco, a oração dele é bem fraquinha, né? Se ele orar por mim, se o pastor Adriano orar por você, aí o negócio pega, não sei, né? Essa é fraca mesmo. Mas Jesus orando é outra coisa, né? Aí uma coisa é o irmão, né? Comedor de rapadura com carne de charque orar, mesmo assim a oração dele é válida, porque a oração não depende do poder dele, mas do poder de Deus, né? Mas outra coisa é Jesus dizer: eu orei por ti. Aí a diferença é, né? A pessoa chega para André, eu orei por você. André vai ficar feliz, amém, tudo bem, mas ele vai ficar, tá certo, bom, quanto mais gente orando, melhor, né? Pessoal, a oração do pastor não vai ser essas coisas todas. Mas já pensou, Jesus chega para André e diz: André, olha, eu orei por você. Você vai dizer o quê? Ninguém precisa orar mais não, viu? Não ore mais não. Ele já orou. Jesus já orou por mim, então já valeu por tudo. É ou não é diferente? Pedro, Satanás queria te destruir, mas eu orei por ti. Deixa eu fazer uma pergunta aos irmãos. O que foi que Jesus disse em João 17? Ele intercedeu por quem? Por nós. Pai, eu te peço que não os tire do mundo, mas que os livre do mal, do maligno. Olha que coisa maravilhosa. Ele já orou por nós também. Aí eu pergunto: a oração dele vai ser ou não vai respondida? Vai, irmãos. Porque ele ora, Jesus ora perfeitamente conforme a vontade do Pai. Ele não tem pecado, não há erros na oração dele. Toda a oração que Jesus fez, ela se cumpriu. Toda, até a do Getsêmani. Se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha e a tua. E foi feita a vontade de quem? A de Deus, né? Mas ele pediu graça a Deus e Deus o fortaleceu naquele momento na oração. Então, meus irmãos, ele vai nos confirmar como? Ele vai nos manter firmes. Pedro está dizendo aqui, Pedro sabia. Quando foi que Jesus manteve Pedro firme? Pedro caiu ou não caiu com a tentação de Satanás? Negou ou não negou Jesus? Negou. Mas eu pergunto, ele se desviou da fé? Não. Ele se perdeu, ele foi para o inferno? Não. Ele se tornou um dos maiores dos apóstolos. Vocês estão entendendo agora a resposta da oração de Jesus? Ela não impede a gente de falhar, mas ela impede a gente de ir para o inferno. Ela impede a gente de se perder. Então, ele orou pelos eleitos, e os eleitos verdadeiramente serão salvos. Podem cair, podem falhar no decorrer de sua história, como Pedro caiu, como Davi caiu, como muitos homens e mulheres de Deus caíram e vão cair, mas eles serão restaurados. Irmão Spencer, Tiago o que, meu filho? 3, do 13 ao 15. Volte aí, Pedro, só umas folhinhas, vocês vão encontrar Tiago. Boa, correto, irmão Spencer, boa lembrança. Tiago capítulo 1, do 12 ao 15, isso, a origem do pecado. Para a gente não culpar sempre o diabo, né? É verdade. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então Satanás se aproveita disso, boa lembrança, da nossa cobiça, da nossa natureza pecaminosa, e ele vai e ele joga nas suas mãos. Vê que o cara está frágil no casamento, aí ele vai usar uma mulher ímpia, vai assim, ó, jogar nos seus braços. O casamento está meio conturbado, não é? O camarada está meio brigado com a esposa, aí, e o cabo é feio, é um desmantelo, tem a barba como a minha, assim, toda desmantelada, parece um homem das cavernas. E aí vai, aí aparece uma mulher bonita, que cai como se fosse do céu. Olha só, veio de quem? Tem que dizer como ele disse a Pedro, né? Vai para lá, Satanás, né? Oxe, sai fora, porque esse negócio aí, não caia nessa. Você fique com sua esposa, seja fiel a ela, que é uma bênção, né? E é isso que Deus quer, cada um de nós. Diga, minha querida irmã Terezinha. Pois é, por causa da eleição. É isso que a gente está vendo. Ele morre pelos seus, e ele ora pelas suas ovelhas. E ele não orou para o Judas, e qual foi o resultado? Pois é, graças a Deus. Graças a Deus que ele orou por mim e pela senhora, né? A gente espera, senão a gente estava frito, viu? Se a gente não tiver nessa oração, foi boa a senhora ter colocado isso. Se nós não estivermos nessa oração de Cristo, irmãos, estamos perdidos. Se você não estiver nessa oração dele, e aí? Agora, se ele orou por você, você está incluído naquele rebanho, porque ele está orando pelo rebanho. Capítulo 17 de João, você pode ler em casa, é a oração intercessória de Cristo. Ele está orando pelos seus filhos, pelos crentes daquela época, os discípulos, e pelos crentes que viriam depois. E louvado seja Deus por isso. Então o diabo, ele usa essas coisas. O camarada está devendo, está com dificuldade financeira. Aparece uma oportunidade, tem até fizeram até eu acho que foi filmado isso, eu vi um dia desse, tá? Com um irmão em Cristo, eu acho que para saber se a empresa fez porque queria promover. O cara era crente. Aí a empresa preparou tudo, vocês já viram isso, né? Isso é verdade, passou até, tem o vídeo disso, né? A empresa queria contratar uma pessoa de confiança para um cargo elevado. E o nome indicado era de uma pessoa de um cargo bem menor, mas era considerado como como o funcionário mais íntegro da empresa. E ele era crente. E aí a empresa, para fazer o teste com ele, porque ele não tinha o currículo, o gabarito para aquele cargo, mas os donos da empresa precisavam de uma pessoa de confiança. Aí eles filmaram tudo, a entrevista com ele. Aí chamaram esse irmão e na entrevista disseram, olha, é claro, chama ele de funcionário, né? Não tem nada a ver com ele ser crente, assim, os donos da empresa não estão pensando nisso, estão pensando nele como pessoa. E aí chegaram para ele e disseram, olha, você é um dos candidatos, tem muitos, mas você é um dos candidatos que nós queremos que pode alcançar essa vaga, de ser um dos diretores ou um dos gerentes ali daquela empresa, não lembro direito. E aí o dono da empresa estava na entrevista e aí ele disse o seguinte, agora é o seguinte, se você for o escolhido, a gente queria saber o seguinte, porque nós precisamos, eles tinham que desviar alguma coisa. O caixa 2 tinha que desviar algumas coisas, tinha que mentir, tinha que desviar a verba, alguma coisa assim, mas a gente tem que fazer isso, começaram a explicar para ele. E se você estiver nesse cargo, a gente precisa que você, né, e você tem até amanhã para nos dar a resposta, se você tem interesse ou não. O cara ia receber muito dinheiro, né, ele ia sair de um cargo bem simples, vamos dizer, de um simples operário e ser um dos líderes da empresa, um dos gerentes. E ele fica triste, né? Quando eles dizem isso, você vê que o semblante dele muda. Aí ele vai, no outro dia, é gravado, e eles querem a resposta dele, e ele chega e ele diz, olha, me desculpe, mas eu não vou aceitar fazer parte, eu quero ficar onde eu estou mesmo, lá trabalhando e tal. E aí eles questionaram, por quê? Aí ele disse, porque a minha religião, né? Ele usa, porque meu Deus, eu sou crente, e ele não permite isso, eu não quero desagradar o meu Senhor, tal, eu não posso mentir, eu não posso me envolver nesse negócio. Aí
Eles começaram a rir, né? Os donos disseram: você está contratado. É uma pessoa como você que nós queremos, fiel. Nós não vamos fazer isso, não. Isso foi só uma maneira de saber se você realmente era íntegro, como diziam que você era. Então veja como são as coisas, né? Mas o diabo, ele pode usar várias áreas para nos derrubar: financeira, sexual, várias áreas. A ira, irai-vos e não pequeis. Quando você está irado, o diabo pode, ali na hora, e você fazer muita besteira quando você está irado. É por isso que eu tenho medo da questão do armamento da população, tá? Quem deveria nos defender é o Estado e não nós mesmos, né? E tem muita gente, eu não vou dizer que eu sou totalmente contra, mas eu não sei. Por exemplo, eu faço um curso, vamos dizer que eu faça um curso de tiro, que é interessante. Aprendo lá a manusear arma, limpar, desmontar, e aprendo a atirar, tal, e eu vou ter uma arma para tiro, não para usar, não para posse. Mas vamos dizer, não para o porte, né? Mas vamos dizer que eu tenho a posse da arma. Mas vamos dizer que eu consiga o porte dessa arma, ou que seja liberado, e eu estou com essa arma no carro, ou fique com essa arma no carro. Se os bandidos me assaltarem, se eu tivesse armado, ou se eu tivesse arma, que eu nunca tive, tá? Mas se eu, não quem é policial aqui, quem precisa andar armado, mas imagine quando eu fui assaltado de frente à minha casa, quando eu saí aqui do culto. Foram 4 camaradas, cada um tinha uma pistola. O cara botou a pistola no meu rosto: sai, a gente quer o carro. O medo foi tão grande que eu disse logo: calma, eu sou pastor, não vou fazer nada, como se fosse ajudar, né? Disse logo que era pastor, né? O medo foi tão grande que eu fiquei branco. Daniel disse que não viu uma gota de... Eu fiquei branco, eu subi branco, eu não sabia nem o que estava acontecendo, você fica desorientado. Eu fiquei... Aquela arma, você vê só o buraco dela assim na sua frente, eu disse: pronto, se o dedo dele fizer isso, já era. Eu disse logo: calma que eu sou pastor, porque ele disse: não, o cara é crente, é pastor, não vai reagir, né? Veio logo isso na minha cabeça, né? Eu disse: meu amigo, eu sou pastor, estava a Bíblia, estava as coisas assim, né? Ele não, então sai, a gente quer só o carro. Eu não sei como eu saí daquele carro até hoje. Não sei não, porque eu fiquei paralisado, né? Duro ali. Aí ele fez: me deu o relógio. Eu disse... Aí eu tive ainda como responder. Ele me deu o relógio, tira o relógio. Eu digo: eu não consigo não, pode tirar o relógio aí. Aí ele foi tirar o relógio, não me bateu. Agora imagine se ele visse uma arma em mim. Olha o estrago. Ou se eu tivesse armado e os caras chegassem, eu tinha que atirar logo, né? Mas eu não sou policial. Quando é um policial, tudo bem, ele vai atirar, ele tem que atirar mesmo, se defender. Quando é um militar, ele vai ter que fazer isso mesmo. Mas eu não sou, eu sou um civil, eu não tenho esse preparo. Aí, e se eu atiro e erro? Não é? Ó a bronca. Aí vai sair no jornal no outro dia: pastor é assaltado, reage ao assalto, estava armado, meteu bala nos bandidos, nenhuma pegou, os bandidos meteram bala dele, ele morreu. Não é complicado um negócio desse? Então foi melhor eu ter dito que: meu irmão, leva o carro, eu sou pastor. Fiquei todo me tremendo. Depois dei uma carreira que se o meu vizinho lá não me chama para entrar na casa dele, até hoje eu estava correndo. O vizinho que ele chega: pastor, venha para cá, porque eu corri, porque eu digo: a minha vizinha apareceu na varanda, estão assaltando o pastor, é ladrão. Eu digo: misericórdia, vão atirar nela e vão atirar em mim só de raiva. Aí eu, oxe, estão assaltando o pastor o quê? Quando ele entrou no carro, os caras entraram no carro, e o outro que ficou no carro, desceu 3. E meu carro era automático, e o cara ficou apanhando lá sem conseguir botar a ré. E a minha vizinha: ladrão. E aí ela ainda disse: se eu tivesse uma arma aqui, eu tinha tirado, pastor, neles. Eu digo: minha irmã, você é doida, você ia me matar. Mas estavam roubando. Eu digo: minha irmã, deixa roubar, não tem problema não. E é ladrão, e o povo do prédio pensavam que eram os ladrões entrando no prédio, dela gritando. Mas eram os ladrões me assaltando de frente do prédio, porque eu estava com um carro para entrar na garagem. Aí quando eles entraram, que não conseguiram dar ré, e ela começou a gritar, eu digo: esses caras só de raiva vão pensar que é minha mulher, vão atirar em mim. Aí o meu vizinho que vendia pastel na frente, eu dei uma carreira, menino, meu vizinho abriu: pastor, venha-se embora, corra para cá. Eu corri dentro da casa dele, ele fechou o portão, e eu lá todo me tremendo. Eu esperei os caras ir embora. Depois de uns 5, 10 minutos eu fui para casa. Misericórdia, irmãos, é sensação terrível. Passei uma semana sem dormir direito. Diga, irmão Roberto.
Ficou tudo. Eles levaram, eu estava com o iPad, eu acho que nesse dia não era a Bíblia, era o iPad, era uma agenda. Levaram o celular, tudo, né, que tinha. Acharam o carro depois, eles pegam o carro para assalto, né? Agora o cara bem vestido, sendo de boné, bem vestido, cara de boa aparência, mas eles vêm muito nervosos. É uma tensão muito grande. Ele era batendo com a arma assim no vidro, parecia que ia quebrar. Vai, abre, chamando palavrão. Vai que eu vou atirar. E você fica ali, meu Deus, bate de um lado, bate do outro. Ficou dois de um lado e ele do outro aqui, ó, com a arma aqui no vidro. Porque eles estão com medo, eles não sabem quem é que está ali dentro, né? Carro escuro. E eu sem conseguir abrir o carro, ó. Aí eu desliguei o carro, quando eu desliguei o carro destravou, ele abriu a porta e já foi, ó. Eu digo, não, pode levar, eu sou pastor, meu filho, vai. Leva o que você quiser, só me deixe vivo. Ele disse, a gente só quer o carro. Me deu o relógio, eu digo, eu não consigo tirar não, pode tirar o relógio. Me dê a carteira, eu digo, eu não tenho carteira não, realmente eu não andava com carteira. Ele disse, então, saia, não me revistou, não me deu nenhuma pancada, graças a Deus, e estamos aqui para contar a história e vocês rirem, né? Então Deus, Ele tem misericórdia de nós, irmãos, porque se não for o Senhor, poderia ter sido diferente. Agora eu fico pensando, e se eu tivesse armado, sem ser policial, sem estar preparado para isso? Por isso que é perigoso às vezes certas coisas, sem você ser um militar, sem um preparo. Os caras passam não sei quantos anos se preparando. Aí é diferente, já andam atenados. Quem é militar, quem sabe, já anda ligado, já observa qualquer suspeita, já está ali, sabe como sacar uma arma, já anda com a arma preparada. Já o irmão Cleito, ele anda com a arma aqui, ó, debaixo da coxa dele, assim, já para ele pegar assim rapidinho, ele só dirige assim. Ele é um policial, ele está ali, sempre é um policial civil. Então veja que pressão. E a gente? Então o diabo, ele pode usar várias coisas para, mas Deus nos confirma, é isso que o texto diz, né? Ele nos mantém firmes. Pedro quer enfatizar que o Senhor nos manterá de pé diante das pressões que passamos através da ação do diabo. Terceiro, Deus fortalecerá. Nessa promessa, Deus nos fortalecerá para resistirmos às lutas, agora de maneira ofensiva. Você não só está seguro defensivamente, firmado numa rocha, mas Ele quer que você também ataque. E como é que eu ataco? Orando, lendo a Bíblia, tendo comunhão com a igreja. Então nós temos que nos armar no sentido espiritual, viu, gente? Lembram da armadura espiritual de Efésios? Temos que estar bem preparados também. Não é só ficar ali, não, Deus me guarda, Deus me sustenta diante das lutas, das perseguições, mas eu também não luto. Não, eu tenho que lutar. Mas nossas armas são o quê? São espirituais, Paulo diz. E elas são poderosas para destruir o quê? As fortalezas, né, que são levantadas contra nós, orando, irmãos. John Knox, ele foi o homem de Deus lá na época da Reforma, o fundador da igreja presbiteriana na Escócia. Ele orava dizendo, Senhor, me dê 10 homens de oração, que nós ganharemos o nosso povo, ganharemos a Escócia. E ganharam, evangelizaram todo o país, vidas e mais vidas foram convertidas. Então nós temos que orar, irmãos, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que estar na igreja, deixar de ficar em casa, ter comunhão com os irmãos, vir para a igreja, vir ouvir uma palavra, vir orar com os irmãos, porque isso é extremamente importante para a nossa edificação. Quarto, Deus os estabelecerá. Tem aí, a palavra significa ser feito para descansar com segurança, como um forte edifício sobre um alicerce seguro. O propósito de Deus é estabelecer-nos em Jesus, e Deus arranjou as coisas de modo que os ataques de Satanás, ao invés de nos desestabilizarem, servem na verdade para nos unir a esse alicerce ainda mais firmemente do que antes. E aí eu deixei Romanos capítulo 5, verso 3 e 4 para vocês, que diz assim, Romanos 5, 3 e 4, eu vou terminar, bem mais prática a outra parte. Romanos 5, 3 e 4 diz, e não somente isto, mas nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança,
E a perseverança, experiência. Experiência é maturidade, viu, gente? No original é caráter aprovado. E a experiência, esperança. Amém? Volte aí para... Vire a folha. Algumas passagens problemáticas que as pessoas vão dizer para nós e que às vezes nós também não temos respostas. Ao estudarmos a doutrina da perseverança dos santos, temos que lidar com algumas passagens que parecem contradizê-la. Parecem, mas não contradizem. Primeiro, passagens que sugerem que podemos cair da graça. Gálatas 5,4, Paulo diz: caístes da graça. Mas veja, ele não está querendo dizer que eles perderam a salvação. O contexto da carta nos mostra que Paulo aqui está fazendo um contraste entre a graça e a lei. A salvação pela graça de Deus e a salvação pelas próprias obras da lei. Quando ele diz caíste da graça, é porque vocês agora deixaram de viver pela graça, de achar que a salvação é pela graça, e estão querendo alcançar a salvação de vocês pelas obras da lei. Mas ele não está dizendo, em hipótese alguma, né, como ele diz aqui, olha, que o crente verdadeiro vai perder a salvação, não. Na verdade, aqueles irmãos, é claro, aqueles que não eram crentes verdadeiros é que iriam deixar de viver pela fé, na graça de Deus, e iriam viver pelo legalismo, achando que seriam salvos pelas suas próprias obras. Outra passagem é a da parábola do semeador, em Mateus 13, fala sobre os 4 tipos, quando que a semente cai em 4 lugares, né? E tem a terra, tem a semente cai no meio do caminho, Satanás arranca, né? Que é o pássaro aí, é o diabo. A semente cai entre rochas, né? Ela cresce logo, são aqueles que recebem a palavra, aceitam com alegria, mas quando vem as lutas eles abandonam. Tem aquela semente que cai, mas que cresce entre espinhos, é sufocada pelos espinhos. São aqueles que aceitam o evangelho, mas por causa dos prazeres do mundo, né? Eles não suportam, abandonam o evangelho. E tem a semente que cai na terra boa, que frutifica. Frutifica a 10, 30 e 100, né? Assim, é isso mesmo, é? Oi? É isso mesmo. 60. 30, 60 e 100. Isso mesmo. Então é a nova vida, é o que nasceu de novo. Então essa parábola, ela não está dizendo que o crente perde a salvação, que essa terra que produziu, e que por causa dos espinhos, ou que por causa do terreno rochoso, que não tem profundidade para a raiz, ou seja, as perseguições, o diabo, o mundo, né? Esses aí eram crentes de verdade, não. Esses são aqueles que recebem o evangelho, que fazem parte da igreja, mas que nunca tiveram experiência com Cristo. São aquelas pessoas que vão aceitar o evangelho de ouvido, que vão aceitar o evangelho por fazer parte, por algum motivo, que não seja verdadeiramente o arrependimento de pecados e a fé em Cristo. Irmão Spencer? Corretíssimo. A terra boa é o coração que o Espírito Santo prepara, não é? Isso, preparar essa terra para poder semear. É verdade, irmão Spencer. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Olha, pessoas podem se unir à igreja por uma questão simplesmente familiar. A minha família vai, eu vou. Eu vou porque eu sou filho de crente, então enquanto meu pai manda em mim eu tenho que ir, né? Nossos filhos, quando são pequenos, eles vão mesmo, que são obrigados a ir. Depois que eles crescem, vocês veem que muitos deles vão ter que ter a experiência ainda com Cristo, né? E nós confiamos nisso, nós cremos nisso e oramos por isso. Mas outros vêm porque está apaixonado, o rapaz está apaixonado pela moça, a moça pelo rapaz, e aí ele não perde um culto, porque ele está ali, não é por causa de Jesus, não é por causa de Jesuína, né? Ou de Josete, né? Ou de, sei lá, né? E a moça, né? Está ali, não é por causa de Jesus também, pode ser por causa de Genésio, né? Pode ser por causa de José, pode ser por causa de outro Jejué aí da vida, né? Ou Josué da vida. Mas isso é o que mais tem, irmãos. Jovens que chegam na igreja, homens que chegam, mulheres que chegam com outros motivos, que não é... Veja, você pode até chegar com outros motivos, mas quando você começa a ouvir o evangelho, o Espírito Santo pode trabalhar no seu coração e você ser salvo.
Mas na igreja, quando se fala da semeadura, quando se fala das 10 virgens, 5 entram e 5 não entram. E aquelas 5 não entraram porque elas não estavam preparadas. Quem é que prepara? É o Espírito Santo. E elas não entraram por quê? Não entraram, mas ficaram até o fim, mas não entraram. As bodas representam a volta de Cristo, a vinda do noivo. Então isso quer dizer que haverá pessoas na igreja, quando Jesus voltar, que nunca nasceram de novo. Não que o texto está dizendo que você perde a salvação. Então essas passagens sugerem que a nossa salvação, que nós podemos perder, mas não perdemos, porque não é isso que os textos estão dizendo. Segundo, há passagens que sugerem que a nossa salvação é incerta. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, verso 4 ao 6, que diz que aqueles irmãos que caíram novamente, querem ler? Voltem aí, Pedro. Esse texto é complexo. Hebreus capítulo 6. Eu estou encerrando agora, irmãos. Rapidinho para a gente, por causa do tempo. Estamos no tempo certo. Olha só, Hebreus capítulo 6, verso 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à vergonha. Veja que texto complicado. Então, os estudiosos entendem que, veja, a carta é aos Hebreus. O autor está escrevendo a judeus, a judeus que eram judaizantes, que faziam parte do judaísmo, que acreditavam que a salvação era pela obediência à lei de Moisés, mas que de repente foram evangelizados e depois voltaram para o judaísmo. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que esses verdadeiramente nunca foram crentes, como aqueles judaizantes que estavam lá na igreja da Galácia, tentando levar os irmãos a obedecerem à lei de Moisés. Veja, eles acham que Jesus, eles provam a palavra de Cristo, eles podem provar até as coisas boas do Espírito, na comunhão com a igreja, mas isso não quer dizer que eles provam o próprio Jesus. É verdade, eles podem provar, como a pessoa que está na igreja, ela vai provar algumas coisas boas da palavra, do Espírito, da orientação divina, mas isso não quer dizer que ela vai provar o próprio Cristo. Então, alguns acham que o texto aqui aponta para judeus que conheceram o Evangelho, mas que depois deixaram o Evangelho porque não acreditaram plenamente nesse Evangelho e voltaram para o judaísmo, ou permaneceram no judaísmo. Esses aí nunca se converteram. Tá bom? Então, a outra passagem são as passagens de advertência. Como, por exemplo, aquele que for fiel até a morte, Aquele que for fiel até a morte, Apocalipse. Uma vez uma pessoa me fez essa pergunta: o que for fiel até a morte ganhará a coroa da vida. Ser fiel até a morte e ganharás a coroa da vida, não é isso? Mas ser fiel até a morte significa o seguinte: seja fiel até mesmo que a morte seja o resultado da tua fidelidade. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, se você tiver que morrer por causa da sua fé em Cristo, que morra. Ele não está querendo dizer que se você for fiel até a sua morte, o final da sua vida, você vai ser salvo. Não, porque você que está alcançando sua salvação. O texto ali é de perseguição, e ele está dizendo: seja fiel até mesmo que a morte venha sobre você por causa dessa fidelidade. Então, seja fiel até a morte, até que você venha morrer por causa da sua fidelidade. Seja fiel, ele está dizendo. E só quem pode fazer isso é Deus em nossos corações, porque ninguém aqui tem por si mesmo força para enfrentar a tribulação e a morte pela fé em Jesus, não. Só a graça deles mesmo. Só a graça dele. Tá? Então, as passagens de advertências, elas servem para que nós possamos fazer nossa parte. Mesmo sabendo que é Deus que nos salva, Ele nos chama para a gente caminhar com Ele, para perseverar com Ele, para crescer com Ele. Quem é que vai dar ouvido às mensagens de advertência? Só os crentes, porque o ímpio não vai, não é verdade? Só o crente que vai ouvir isso. Só aquele que já nasceu de novo é que vai dar ouvidos às exortações do Senhor. Somente os crentes é que vão estar preocupados com isso, é isso que o autor diz. Então, essas passagens de advertência têm um propósito, que é de nos levar a atingir níveis mais elevados de compromisso e maior temor a Deus,
e maior temor a Deus. Essa é a missão dessas passagens. Amém? Então que Deus nos abençoe. Olha, amém, tá vendo? Fiz uma pergunta, não foi? Amém. Tá vendo o costume? Vocês peguem no meu pé. Amém, né? Amém. Graças a Deus por essa palavra. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que você possa descansar no Senhor, e eu também, sabendo que a nossa salvação ela é segura por Ele, não por nós mesmos.